É mesmo? Boa tarde. Peço a todos que fiquem de pé. Boa tarde, vereadores, presidente. Boa tarde, a cidade de Vitória. Leitura do texto bíblico. É bom louvar o Senhor e cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo, anunciar pela manhã os vossos favores e, pela noite, a vossa fidelidade, com a lira de 10 cordas e com a cítara, e ao murmúrio da harpa. Lido o texto bíblico, senhor presidente. Convido o vereador Zezito Maia para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata. Pumba. Ata da 125ª sessão ordinária, ó, só tem 3, hein? Da segunda Legislativa Municipal de Vitória, 9 dias do Salão, Atílio Vácuo, compareceram os vereadores Luizinho, Luiz Emanuel, Marcelão, Maxdamar, Nami, Neuzinha, Reinaldo Bolão, Vinícius, Gandini, estando o vereador Davi Ismael atestado médico. O vereador Pablito, o senhor de Deus, compareceu o vereador Devani Ferreira. Zé Rogerinho e Serginho compareceram. Os vereadores Rogerinho, Sergião, Votos Marins e Zezito Maio. O senhor Luiz Emanuel, da autoria do senhor Zezito Maio, a indicação. O senhor Votos Marins solicitando a realização da sessão convencional de futebol. Somado tribuno, o senhor Vinícius Simões solidarizou com os deputados que são contra a reeleição da mesa diretora do Estado do Espírito Santo. Marcelão, primeiramente, parabenizar a bancada do PT que votou não pela reeleição da mesa. Neuzinho de Oliveira tem pelo vereador Luizinho para fazer o debate que acontece no último final de semana. Mantido um voto sim, um voto não, 12 observatórios total do projeto do vereador Vinícius Simões. O vereador Devani Ferreira. Vereador Devani, como queria, ausentado, foi encaminhado pelos vereadores Vinícius Simões. Regime de urgência. Ausentou o vereador Sérgio, então o vereador deve submeter a votação. Foi aprovado por 12 votos, só discutido pela mesa. Neuzinho de Oliveira, aprovado por 11 votos favoráveis para o projeto de lei 261. Vereador Hércules Belar, Instituto Mundial de Conscientização do Velhaço contra os Idosos. Continua uma série de autoria do vereador Rogerinho. Dispõe sobre a apresentação do plano de estacionamento de táxis em eventos para grande público realizados no município de Vitória, esgotado a prova da hora do dia. O senhor presidente declarou a sessão encerrada, convidando antes o senhor vereador que aparecerá na próxima sessão ordinária, realizada dia 10 de dezembro de 2014, 16 horas. Para agora as comissões que mais ocorreram, encerrou-se a sessão às 18 horas e 25 minutos, do que para constar foi lavada presenteado, que pode vir aprovar, foi assinado pelo presidente, senhor secretário da mesa. Lidado, senhor presidente. Consulto o plenário se há alguma retificação a ser feita na ata lida pelo vereador Zezito Maia. Ei, o sal começou, mas para não tendo tem açúcar, vira soro. Nenhuma retificação a ser feita, nós vamos aprovar a ata. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Leitura do expediente interno. Vê a pauta aí. Expediente, está aí? Expediente interno. Projeto de lei da vereadora Neuzinha, projeto de lei do vereador Vancio Marinho,
Projeto de lei da mesa diretora, projeto de lei da mesa diretora, da mesa diretora, da mesa diretora, da mesa diretora, da mesa diretora. Aqueles projetos que nós falamos aqui, porque tem muitos projetos que nós já botamos em regime de urgência que nós vamos discutir. Não, não é regime de urgência, não. Não, né? Não. Então, nós já votamos, né, presidente? Depois nós vamos ter outra discussão, é isso? Não, na realidade está sendo protocolado ontem, foi lido hoje. E ele não pode ser regime de urgência, o projeto de resolução não tem regime de urgência, não. Ok? Então a gente vai Entendido, votar senhor ele presidente. até o prazo. Tirar das dúvidas. Indicação do vereador Vantes Marim 5525 a 5528. Vereadora Neuzinha de 5529 a 5531. Indicação do vereador Luiz Emanuel 5532 a 5539. Vereador Bolão 5540. Vereador Rogerinho 5544 a 5567. Voto de pesar, vereador Sejão, com o senhor Vicente de Oliveira Filho. Voto de pesar do vereador Sejão, com a senhora Maria Vieira de Novaes. E voto do vereador Sejão, da falecimento da senhorinha da Costa. Requerimento de plenário da mesa diretora, requerimento do autor prefeitura municipal de Vitória para agendar para o dia 30 de dezembro de 2014 o comparecimento do prefeitura municipal de Vitória. Moção, vereador Neuzinha, requerimento de informação. Neuzinha, Bolão. Requerimento de informação, vereador Luiz Emanuel, sobre a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória. Voto de louvor, vereador Sejão 482 a 485. Voto de louvor, Vantes 486 a 490. Lido expediente interno, senhor presidente. Externo. Não, interno. Calma aí. Interno, Nós temos lido que ainda... interno. Lido expediente interno. Ah, tá. Então, inclui-se na pauta do dia os projetos protocolados, projetos de resoluções. Defiro todas as indicações, votos de louvor, votos de pesar, requerimentos e indicações. Em discussão as demais proposições. Não tendo que querer discutir, nós vamos colocar em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Leitura do expediente externo. Expediente externo. Ofício da Secretaria de Governo. O senhor prefeito Luciano Rezende vetou totalmente o projeto de Vinícius. O senhor Luciano Rezende vetou totalmente o projeto de Vinícius. O senhor Luciano vetou totalmente o projeto de vereador Vinícius. O senhor Luciano Rezende vetou totalmente o projeto do vereador Vinícius. O senhor Luciano, prefeito de Vitória, vetou totalmente o projeto de lei do vereador Marcelão. Lido expediente externo. Encaminhe-se os vetos à Comissão de Justiça para análise. E como só temos vetos, só isso. E agora, encerrado o pequeno expediente, passamos ao grande expediente, agora das lideranças partidárias. Primeira liderança inscrita, o vereador Devani Ferreira, líder do PRB. Ainda não está presente. Vereador Max da Mata, líder do PSD. Tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem, boa tarde a todos. Eu vou usar meu tempo todo não, presidente. Só dizer que mandei fazer para mim, vereador Luizinho, uma camisa. Mandei fazer uma camisa para mim, que eu vou trazer na semana que vem. Acho que vai ser na semana que vem. Vou trazer a camisa e vou pendurar ela aqui, vereador Luiz Emanuel. Para falar um pouco
de política. Falar um pouco de política. A gente vive reclamando que os políticos, ou poder legislativo em especial, ou aqueles que representam o poder legislativo não recebem o devido respeito. A gente, muitas vezes, aqui na casa, se pega também por questões políticas, político-eleitorais, relacionados à base política, muitas vezes de cada um, reclama um pouco aqui, né, quando acha que alguém está invadindo meu reduto político, meu reduto eleitoral. Semana que vem eu vou falar um pouco sobre isso aqui, mas eu quero trazer a camisa, vereador Marcelão. Mas eu, assim, o que eu vou querer dizer não tem a ver só com o legislativo, não, tem a ver com a política de maneira geral. De como, se a gente que é político não consegue entender os políticos, você imagina para o cidadão comum, né? Aquele que não tem filiação partidária, aquele que não milita na política eleitoral. Se a gente tem dificuldade de entender os políticos, imagina o cidadão comum. Mas acho que a maioria dos vereadores aqui é cristão, independente da congregação. Todo mundo sabe a importância de dividir, compartilhar uma palavra da moda, né? Compartilhar uma palavra da moda, mas mais do que o discurso, a gente quer ver isso na prática, né, vereador Marcelão? As pessoas estão muito egoístas, muito centralizadoras. Isso não é bom, não, principalmente na política, quando a gente deveria reconhecer o trabalho de cada um, quando a gente deveria reconhecer os resultados de cada um, em cada área, seja como prefeito, como secretário, como vereador. Seria bacana que fosse assim. Infelizmente, a gente não tem visto muito isso. Então, na semana que vem, eu vou trazer uma camisa para cá. Vou pendurar aqui. Talvez eu não fale nada. Uso o meu tempo para a gente refletir sobre o que vai estar escrito na camisa. Obrigado. Próxima liderança, vereador Luizinho Coutinho, pelo tempo de 5 minutos. Excelência, vou declinar. Vereador Namichek, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos chegando ao final deste ano, com acontecimentos importantes no país. 7-2. A eleição de 2014 definiu uma nova correlação de forças no país e no Espírito Santo. No país, a presidenta Dilma recebe mais um mandato de 4 anos, faz as mexidas que ela prometeu fazer na área econômica, principalmente, mas o perfil do novo ministério dela ainda vai ser conhecido e certamente vai estar voltado para enfrentar a crise internacional e não permitir que as conquistas obtidas pelo povo até agora sejam abatidas e resolver problemas que estão sendo apontados, como a questão da inflação,
a questão do crescimento econômico, enfrentar o processo de desindustrialização do nosso país. Tudo isso é desafio colocado diante da presidente. Ela agora mostra que no Congresso Nacional mantém uma base política forte, aprovou a mudança do teto do teto fiscal do nosso país, coisa que Barack Obama fez em 2013 também. Vocês estão lembrados? Todos nós nos lembramos que a imprensa mundial dizia que o mundo ia acabar se o Congresso norte-americano não autorizasse o presidente Barack Obama a reduzir a possibilidade de pagamento de dívidas. Ele tinha lá um limite de endividamento e ele solicitou a ampliação dessa capacidade de endividamento. É só para olhar na internet, em 2013, e todo mundo dizia que se o Congresso não aprovasse, haveria um calote mundial. E o Congresso dos Estados Unidos ampliou o teto de endividamento dos Estados Unidos, na época, coisa parecida que a presidenta Dilma fez agora, para contornar uma crise que ela terá que enfrentar durante esse próximo mandato. E aqui no Espírito Santo, senhores vereadores, nós temos um papel importante para cumprir como vereadores da capital, que é buscar uma harmonização das forças políticas, não a união. Tem gente que confunde vereador Bolão, vereador Gandini, vereador Serjão, para citar vereador Devani, vereador Luiz Emanuel, para citar alguns partidos diferentes. Nós não estamos propondo, e seria impossível, a união de forças. Não. A harmonização. A harmonia não é sinônimo de união. A harmonia é apenas um estado de convivência democrática das forças, sem que nenhuma dessas forças tome o povo como refém para fazer prevalecer suas posições políticas. É preocupante essa posição da Comissão de Finanças, vereador Serjão, essa posição da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, no momento de acirramento da política, rejeitar as contas do governador Renato Casagrande. É preocupante porque dificilmente se poderá atribuir a questão apenas às razões técnicas. Um componente político presente, aparentemente presente nisso, preocupa. Porque a rejeição das contas de um governador significa a inabilitação dele para os próximos 8 anos. Ele fica inelegível. E nós não podemos perder um político importante, honesto, como é o Renato Casagrande. Daí porque eu fico preocupado com os tribunais, com as posições políticas extremadas que possam prejudicar a um político, reconhecidamente um homem de bem, que é o Renato Casagrande. Eu fico só preocupado. É claro que o julgamento dos deputados, no plenário, será técnico e também será político, para que ninguém seja injustiçado, que a pior coisa que pode acontecer a alguém é a pessoa ser injustiçada, acusada de algo que ela não tem responsabilidade. Então, eu encerro meu pronunciamento, só manifestando essa preocupação, porque o Espírito Santo, com isso, pode caminhar para um acirramento que não interessa àqueles, como nós, do PCdoB, que propomos a harmonização das forças em favor do povo capixaba. Muito obrigado.
Vereador, encerrado o pequeno expediente, passamos a oradores inscritos. Vereador Serjão, nós estamos com um erro na pauta, tem 3 vereadores que falaram ontem, que foi Vinícius, Simões, Luiz Emanuel e Luizinho. Então nós iniciamos agora no lugar de Luizinho. Então nós vamos iniciar pelo Serjão, vereador Serjão, pelo tempo de 10 minutos. Boa tarde a todos, senhores e senhoras. Ontem foi comemorado ou designado Dia Mundial de Combate à Corrupção, dia 9 de dezembro, vereador Luizinho. O mundo inteiro se mobilizou contra essa doença que permeia a sociedade mundial, isso não é privilégio de nós brasileiros, e que consome trilhões de dólares no mundo inteiro, prejudicando principalmente os mais necessitados. A corrupção, que encontra-se em todos os níveis, ela é muito mais perversa quando ela está localizada no setor público, porque retira a merenda escolar, retira a saúde, retira a segurança daquelas pessoas que mais precisam. Por isso, vereador Zezito, que eu sempre falei aqui, que a pena para o corrupto tinha que ser, no mínimo, dobrada de um cidadão normal. Porque uma pessoa, quando rouba uma outra, faz dano a uma pessoa só. Agora, o corrupto, quando ele rouba o dinheiro público, ele dana milhares de pessoas, vereador Luizinho. E eu vim chamar a atenção aqui nessa casa, inclusive ontem, lá os funcionários do Tribunal de Contas do Estado fizeram a manifestação, vereador Bolão, vestido de preto, tal, em protesto às constantes notícias de corrupção que estão sendo veiculadas pela mídia nacional. E há pessoas que defendem que hoje está muito melhor que antigamente. Pelo menos as coisas estão aparecendo, estão sendo publicadas, está se descobrindo. Mas eu não entendo dessa forma, vereadores. Não entendo, infelizmente, dessa forma. Por quê? Porque as pessoas estão tendo uma punição muito branda. Hoje cedo, estava ouvindo uma matéria que dizia o seguinte: o vice-ministro da China, responsável pela implantação dos grandes projetos na China, vereador Devani, vice-ministro, foi denunciado por uma ex-amante de corrupção, teria desviado 4,5 milhões de euros. Foi pego, prisão perpétua. Aí sim. Agora aqui o cara vai lá, rouba bilhões, já falou, não, pode deixar que eu devolvo 100 milhões. Me libera aí e tal, eu devolvo, quer dizer, o cara para devolver 100 milhões de dólares, quanto que esse cara roubou? Aí foi lá a delação premiada, fica lá 2, 3 anos, depois sai e tal, já está em casa. Então, o que acontece é o seguinte, é que, como não há punição, a impunidade permeia nosso meio, isso é um péssimo exemplo para toda a sociedade. Há quem diga que antigamente a pessoa roubava e ficava com dor na consciência. Hoje nem isso. Rouba e fica tranquilo. Então, vereador Luizinho, eu estou fazendo essa conversa, fazendo esse discurso, porque nós, vereadores, temos como prerrogativa institucional de fiscalizar os poderes executivos. Infelizmente, a corrupção está enraizada em todos os segmentos da sociedade, inclusive aqui na nossa prefeitura de Vitória. Existem situações de corrupção em todo quanto é lugar, sem exceção. E cabe a nós ficarmos atentos a esses movimentos, porque é responsabilidade nossa. Uma delas, importantíssima, é de vigiar
os gastos do Executivo. Isso é tão importante, vereador Luizinho. E está claro isso, vereador Max, porque a gente presenciou há pouco tempo alguns certames licitatórios que caíram pela metade, gerando uma economia gigante na município de Vitória. O prefeito mesmo falou que na última prestação de contas, o contrato da iluminação pública era de 48 milhões, depois de questionado, requestionado, impugnado e tal, fechou-se 24 milhões. Foram 24 milhões de economia para o município de Vitória. Quanto que isso significa em obras, em regionais, em escolas, em unidades de saúde? Vossa Excelência mesmo, Luizinho, está clamando por 4 milhões na unidade de saúde lá de Unício da Maria, que não sai nunca. 24 milhões daria 6 unidades de saúde lá. A de Vossa Excelência lá do bairro, da região, é mais 5. Né? Então, eu gostaria até que a gente pensasse, vereadores, para agora na nova legislatura que inicia agora no ano que vem, a gente criar aqui uma comissão de acompanhamento de licitações aqui pelos vereadores. Para que a gente possa acompanhar todas as licitações e botar luz em cima para que elas possam ser feitas da melhor maneira possível, com o maior número de participantes possível, para que o benefício vai cair lá na ponta, que é o usuário final, que é o cidadão que paga seu imposto com tanto suor. Pois não, vereador Luizinho? Eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo seu discurso, mas quando Vossa Excelência tocou na nossa unidade de saúde da Santa Maria, eu lembro que no orçamento passado ficou 2 milhões para a construção dessa unidade de saúde. E aí Vossa Excelência fala muito bem. Aí quando foi dado 2 horas de serviço naquela unidade de saúde, e não foi contemplado devido a problemas no projeto. E aí eu pergunto, aonde foi gasto esses 2 milhões? Porque a dificuldade que a gente tem, até de fiscalizar isso aí, não que os 2 milhões tenham se desviado, mas ele não pode jogar de um exercício para outro. Ele tem que ser gasto dentro da própria pasta da saúde. Mas aí perguntar, aonde foi gasto esses 2 milhões? Em que foi gasto? Ninguém explica. Então, por isso, é importante a sua fala, de que nós possamos ter uma comissão de fiscalização, acompanhamento no orçamento, aonde vai o dinheiro, para onde vai e onde é gasto. E aí, realmente, fica uma falha dessa casa neste direcionamento de fiscalizar. Parabéns, Vossa Excelência, parabéns. Foi feito aqui, muito bem feito, o Fiscaliza Vitória, que fiscaliza aí as obras, está acompanhando os próprios municipais, né, os equipamentos públicos. Vamos fazer ano que vem fiscalização em cima das licitações. É economia brutal que a gente pode gerar aqui no município. Foi feito esse ano, foi aprovada a lei anticorrupção. Foi um avanço, mas infelizmente encontra-se parada por falta de regulamentação na Casa Civil em Brasília. Foi feita uma outra iniciativa também, que a Procuradoria Regional da República da Segunda Região, que pega Rio e Espírito Santo, lançou a iniciativa pioneira, de segunda instância, no Ministério Público Federal, para a implantação do Núcleo de Combate à Corrupção. Mas nada disso, vereador Luizinho, se concretizará se não houver punição severa em cima desses cidadãos. Assim como fizeram lá na China agora. Pegou, roubou, prisão perpétua. Que aí o cara que está do lado, ele vai pensar 1000 vezes antes de fazer um ato desse. Porque senão o cara é preso. Daí 3 anos solta, vai lá gastar o dinheiro dele. Todo mundo quer fazer igual. Quando mundo tiver uma boquinha, vai querer a boquinha dele. Então tem que ter punição severa, rígida em relação a isso. E eu quero encerrar a minha fala dizendo o seguinte, que nós precisamos, para que essas coisas comecem a surtir um efeito cada vez maior, aplicar políticas públicas que combatam a corrupção. Principalmente o que é? Transparência. Transparência nos atos públicos, como tem o portal de transparência da Prefeitura, da nossa autoria, da Câmara,
e aprimorando cada vez mais, como tem sido feito aqui, audiências públicas transparentes, audiências públicas agora online, sugerida pelo vereador Vinícius. Então, quanto mais a gente abrir a participação para o povo acompanhar, por exemplo, colocar uma bolsa eletrônica de compras, com acompanhamento online pela população, permitindo que o cidadão fiscalize a execução orçamentária online. Isso aí seria um próximo passo que deveríamos dar para que, de fato, possamos cada vez propiciar, facilitar que o indivíduo comum, lá na sua casa, não precisa vir aqui, possa acompanhar todos os atos do Executivo. Muito obrigado. Próximo vereador Reinaldo Bolão, pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, as pessoas que às terças, quartas e quintas nos acompanham aqui nas nossas sessões ordinárias, vejo aqui que é carta marcada aqui, presença Paulo Simão, lá de São Pedro, e outros aqui. Ou não, vereador? Ah, André também, André está ali, eu procurei o André ali, mas não encontrei não, está lá no cantinho. Mas, vereadores, eu quero seguir aqui a linha do vereador Serjão, que me antecedeu. Normalmente, o vereador eleito, ele tem como principal função votar a peça orçamentária e, durante o ano seguinte, fiscalizar a execução dessa peça orçamentária. Dinheiro esse que vem provenientes de receitas, de impostos, que vai ser posto na melhoria da vida das pessoas. E a Câmara Municipal de Vitória, ela, na sua Comissão de Finanças, composta aí pelos vereadores Luizinho Coutinho, Vinícius Simões, vereador Marcelão, eu faço parte com a presidência do então vereador decano dessa casa, que eu também acredito que é um decano na Comissão de Finanças, o vereador Zezito Maio. E acredito que essa semana nós vamos estar votando a pasta orçamentária, vereador Rogerinho, para 2015. E aí me chama a atenção essa peça orçamentária que estaremos votando amanhã e que precisamos estar focado, pelo menos essa é a visão desse vereador, no que diz respeito a nós estarmos focando na população que mais precisa nessa cidade, vereador Devani. Nós temos bairros que precisam de investimentos, nós precisamos de bairros que precisam de ciclovias, como Vossa Excelência, eu acredito que colocou nessa tribuna, que precisa de ciclovias, que venham lá de São Pedro, que venham lá dos bairros mais carentes, onde o trabalhador amarra a sua marmitinha no bagageiro e vai para o trabalho. Então, essas ciclovias que nós precisamos pensar. Precisamos das ciclovias também para o lazer e entretenimento nos finais de semana, mas acredito que precisamos mais das ciclovias que levam o trabalhador ao seu trabalho. E Vossa Excelência tem defendido isso aqui.
E a Comissão de Finanças, vereador Luiz Emanuel, ela tem um papel importante, juntamente com todos os vereadores, em estar trabalhando essas questões. Não só a aplicação dos recursos nos bairros que se dizem mais elitizados da cidade, mas há necessidade de se investir nos bairros que mais precisam. E aí nós precisamos estar atentos. A Comissão de Finanças composta por esses vereadores, os vereadores precisam estar atentos nesses investimentos. Uma parte, vereador. Eu acredito, é o que nós temos que fazer, a aplicação desses recursos para esses bairros que mais precisam. Pois não, vereador Luiz Emanuel? A margem de qualquer discordância política e etc. e tal, não vai entrar, vale a pena entrar aqui em detalhes, o que nos sobra como vereadores da cidade, e essa de fato me parece ser a tarefa dos 15. Eu falei isso na tribuna de ontem, vou repetir para Vossa Excelência para a gente fazer uma reflexão. É legislar, é fiscalizar o Poder Executivo e também votar o orçamento da cidade. Talvez essa, a principal lei, talvez não, é a principal lei que a gente vota todo ano, organizando as finanças à disposição e, naturalmente, aquilo que a gente pretende fazer. O que eu acho que nós precisamos fazer, e temos uma responsabilidade tremenda nesse momento, é, à luz de toda a dificuldade que a cidade vive, organizar prioridades. O que, de fato, é prioridade em Vitória para o próximo ano, para ser gasto com o recurso público tão escasso como está. Eu tenho lido a peça orçamentária e tenho discordância em vários itens. Eu, por exemplo, não acho que o cenário é prerrogativo nesse momento para essa gestão trabalhar. Eu acho que 150 milhões é muito dinheiro para uma peça para enfeitar a cidade, quando nós temos vários problemas enormes na cidade, dos bairros mais periféricos. Realmente, concordo com Vossa Excelência, obrigado pela parte. Nós precisamos focar realmente nos projetos de interesse da população, projetos esses que normalmente vai atender a qualidade de vida das pessoas, como o vereador Luizinho colocou a questão da unidade do bairro de Ilha de Santa Maria, e outras necessidades básicas da cidade, vereador. Precisamos focar nisso. E acredito que é isso que a Câmara precisa fazer. A Câmara precisa trabalhar e ajudar na gestão do prefeito Luciano Rezende. Precisamos ajudar na gestão. E a Câmara, como o prefeito foi eleita pelo voto popular. E a população, ela quer resultado dos seus vereadores e do seu prefeito. Então, acredito que nós temos um papel importante na cidade, nós temos um papel importante na fiscalização e aplicação desses recursos, porque são dinheiro provenientes dos impostos da população. E acredito que nós, 14 vereadores e as vereadoras, não vamos nos furtar a fazer isso. E vamos estar dando a nossa colaboração na gestão da cidade. Precisamos, dentro desse orçamento, focar a questão da segurança pública, e aí nós precisamos trabalhar a questão dos moradores de rua, que na sua maioria são usuários, principalmente de crack, e acredito que nós temos esse papel importante aqui. Então, amanhã nós temos uma reunião da Comissão de Finanças, hoje é dia 10, nós temos aí aproximadamente 20 dias para encerrar o ano. A partir do dia 1º, a Câmara estará de recesso. E, vereador Devani, precisamos trabalhar isso. E a Câmara, acredito eu, que ela vai dar a sua contribuição. Ela vai estar ajudando na gestão do prefeito, na aplicação dos recursos, na fiscalização desses recursos. Ou seja, estaremos atentos no que vai ser votado no orçamento, aonde vai ser aplicado isso, e, posteriormente, nós vamos estar fiscalizando isso. Regionais. As regionais, elas têm um papel importante na cidade. Hoje, Vitória, ela
é constituída por 9 regionais, numa população de 325 mil habitantes, e as regionais, elas têm um papel importante no que diz respeito à manutenção da cidade do serviço básico. Tapar um buraco, recuperar lá uma tampa de esgoto que quebrou. Enfim, são esses serviços básicos na cidade que as regionais precisam estar com recurso e dar a manutenção na cidade. Então, amanhã nós temos uma reunião da Comissão de Finanças. Essa Comissão de Finanças, ela tem um papel importante nessa casa, e acredito que os vereadores, 5 componentes da Comissão de Finanças estarão votando esse orçamento, e posteriormente os 15 estarão votando esse orçamento na cidade para 2015, que é de suma importância para os moradores e a qualidade de vida dos moradores de Vitória. Eu acredito que às 15 horas a reunião, e os vereadores, eles poderiam, eu acho que teriam que participar dessa Comissão de Finanças, que na democracia do vereador Zezito estará também abrindo aos vereadores que não são membros da comissão para participarem da elaboração desse orçamento, da votação desse orçamento. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador Max da Mata, pelo tempo de 10 minutos. Declino, presidente. Só pelo movimento que ele está fazendo. Vou conversar com o nome sobre isso. Eu gosto disso. Eu gosto de babaca. Declinou, vereador? Vereador Anderson Marinho, tem 10 minutos. Boa tarde, vereadores, senhor presidente, nobres colegas. Este ano é o ano que finda a legislatura de 2014, onde temos um desafio importante que vai definir e vai dar o tom para 2015 e 2016, que é o orçamento, vereador Marcelão, que é o orçamento. E eu, como vice-presidente da Comissão do Direito do Consumidor, vereador Zezito, e meu presidente, vereador Devani, chegou um projeto hoje, que foi relatado por esse vereador que vos fala, que trata de uma autorização que essa Casa de Leis, na época, prefeito Luiz Paulo Veloso Lucas, que era um consórcio intermunicipal, incluindo Serra e Vila Velha, de inclusão social, para definir os indicativos, as políticas públicas voltado para o social, vereador Devani. E que não ficou muito claro nesse projeto, que foi relatado por mim, e eu dei pelo não do Executivo, é porque ele traz o projeto para essa Casa de Leis, extinguindo o consórcio social intermunicipal, que envolve Serra, Vila Velha e Vitória. Hoje a violência está relacionado
com o social, por falta de investimento, principalmente nas regiões menos favorecidas, que existe nesse município de Vitória, que é na região da Grande São Pedro, Santo Antônio, a Grande Maruípe e adjacentes. Tanto quanto Serra e Vila Velha. Vila Velha tem a região da Grande Terra Vermelha, Serra tem a região da Grande Ferrosa, que é dentro do mapa da ONU, onde os índices de violência a cada dia têm aumentado. O que não me deixa ficar tranquilo, vereadores, é que o prefeito manda uma mensagem para essa casa revogando esse consórcio, sem nenhum parecer, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma ata desse consórcio, vereador Zezito e vereador Serjão. Me parece que o prefeito está fazendo um desserviço social. É o que está dizendo na mensagem. Não é esse vereador que está falando, estou replicando o que está na mensagem. Porque onde se encerra, vereador Serjão, entre as partes, tem que ser no mínimo, senhores vereadores, tem que ter uma ata. Tem que ter uma ata. Se encerra uma entidade, se encerra uma empresa, se encerra um consórcio, tem que ter no mínimo uma ata. E no parecer que chegou na Comissão de Direitos do Consumidor, nosso presidente Devani, não chegou nenhuma ata falando desse encerramento. E aí esse vereador pede a Rodrigo, porque me parece, se isso consolidar, que a comissão não aprovou, porque não está entendendo. A comissão não aprovou porque não está entendendo. Não vamos aprovar nada no escuro. Não vamos comungar com o desserviço social. Queremos responsabilidade social. Queremos investimento nas comunidades mais carentes. Não retrocesso. E aí eu quero um parecer, eu quero uma resposta. Eu quero uma resposta. A comissão deu uma resposta e esse plenário, se não tiver uma responsabilidade do executivo de juntar os elementos necessários junto com esse processo, vai ter outra resposta. Muito obrigado. Parabéns, vereador, pela sua fala. Tendo encerrado os oradores inscritos, nós vamos passar a ordem do dia, necessário, porém, recomposição do quórum. Mais algum vereador vai registrar a presença? Não, foi embora antes. Tendo o número suficiente, na realidade, a totalidade dos vereadores, menos o vereador Davi, que está de licença médica. Nós vamos iniciar em discussão única e votação o veto total ao projeto de lei 553 de 2013, de autoria do vereador Davi, que cria o serviço voluntário de capelania hospitalar e para atendimento nas unidades de saúde pertencentes a este município. A Comissão de Constituição e Justiça foi pela manutenção do veto. A votação necessita de maioria simples. Matéria em discussão. Discutir, presidente. Vereador Luiz Emanuel. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, assistentes das galerias, assessoria da Câmara Municipal de Vitória, eu, naturalmente, não vou poder ouvir o vereador Davi Ismael sobre o encaminhamento que ele daria a esse processo, porque o vereador, infelizmente, está licenciado por problemas de saúde. Torcendo pela recuperação breve do vereador Davi Ismael. Já consegui informações de que está só mesmo numa fase de descanso aí para recuperar o SUS que teve.
Mas, e vou deixar o encaminhamento feito pelo líder do governo possivelmente sobre o âmago do projeto, qual é a opinião. Naturalmente, a opinião do Executivo está lastrada aqui sobre a questão do veto. Mas eu acho que é importante daqui a pouco ver. Eu quero aproveitar esse período que me resta para discorrer como professor, como presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Vitória e como vereador da cidade, sobre a Feira do Verde, que hoje vai se iniciar, vai ser aberta hoje, vai até o dia 14. Feira do Verde, vereador do Wanderson Marinho, ela completa, nesse ano, 25 anos de existência. Feira do Verde que já foi disputada a palmo a participação nessa cidade por conta da abrangência educacional que ela tinha. Repito, que ela tinha. Eu não consigo compatibilizar uma feira que acontece em 10 de dezembro, no período de recesso escolar nas redes privadas e municipais de ensino e rede estadual. Os alunos estão hoje, após Copa do Mundo, frustrante Copa do Mundo para os professores, para os cidadãos, após umas eleições desgastantes como essa, de certa forma frustrante também para a nação brasileira, né? Uma feira realizada no mês de dezembro, no apagar das luzes, no fim da feira, não me parece sensato e nem compreensível que tipo de concepção é essa. Eu estou falando isso porque hoje pela manhã, no Bom Dia Espírito Santo, o secretário Kleber Guerra, meu dileto amigo, companheiro de trabalho, já tivemos a oportunidade de trabalhar junto na Secretaria de Estado da Agricultura, disse que a administração tem uma nova concepção sobre a Feira do Verde. Eu queria saber qual é. Porque do ponto de vista educacional, eu tenho certeza que não é. A feira foi criada, ela foi criada e foi estabelecida em Vitória para trazer para dentro dela aqueles que mais precisam aprender sobre a preservação ambiental, os nossos alunos, os nossos queridos alunos de todos os sistemas de ensino concentrados no estado do Espírito Santo. Era comum na década de 90, 2000, a gente ver caravanas sendo montadas no interior do estado para visitar na Feira do Verde. Pergunta se virá alguma esse ano. Eu conversei com alguns diretores de escola hoje, da rede municipal de ensino, para ouvir a opinião deles. Não existe nenhum ânimo hoje, ânimo profissional do magistério, dos próprios alunos da comunidade escolar, em se organizarem para vir à feira. Sabe por quê, vereador Vinícius Simões? Porque os alunos estão em período de recuperação. Porque os professores estão fechando suas atas, está todo mundo cansado. Essa feira não era para ser organizada, ser realizada no mês de dezembro. O ano passado, primeiro final de ano da gestão do prefeito Luciano Rezende, a gente aguardava com ansiedade quando aconteceria a feira. E ela aconteceu num período parecido como esse, ao meu juízo, equivocadamente. Mas não houve uma justificativa sobre que tipo de concepção nova foi formada. O que mais me preocupa, além disso tudo, é que tipo de projeto, que tipo de laboratório que aquele que vai lá vai conhecer. É o das poluidoras? Nós vamos lá para ver o que a Vale tem para nos mostrar, se é Lomital. Eu vou corroborar num processo que nos impele a discutir a preservação ambiental, visitando os estandes daqueles que mais poluem esse estado. Ou seja, nós temos dois problemas. Primeiro, que o que está lá não agrada muito aos olhos. E segundo, quem vai lá, espero que vá muita gente, mas também não é o público-alvo que deveria ser atingido. O vereador Vinícius Simões foi se localizar sobre o assunto, para daqui a pouco ele discutir comigo aqui. É importante isso. É importante isso. Eu procuro vir de casa preparado para discutir esse negócio aqui com muita tranquilidade, porque não é uma crítica, é só um alerta. Ainda dá tempo de reconsiderar o que está sendo feito, porque, repito, não é o objeto para que essa feira foi criado, se instalar em dezembro, no final do ano, sem que você tenha o acesso facilitado dos nossos alunos para poderem aprender com os empreendedores que querem de verdade sustentabilidade e a garantia de um ambiente verdadeiramente à disposição dos seres humanos. Então, cadê os alunos? Onde estão os alunos da rede privada hoje? A maioria está de férias já. Uma parte. Da rede municipal. A maioria está hoje fazendo processo de recuperação, doido para acabar, para ir embora. Irão alguns alunos, irão, mas não dentro do calendário escolar, como deveria ser, vereador Devani, para que todos tivessem verdadeiramente hoje um link definitivo entre a educação municipal e instalada no município de Vitória. Estou falando de Vitória porque a feira está aqui, é ação nossa. Mas isso é muito mais amplo que a sua Vitória. E, naturalmente, os empreendedores da natureza que realmente querem de verdade colocá-las à disposição dos seres humanos como deveriam. Eu sinto muito, eu queria poder apartear, mas é uma provocação, eu quero ouvir o governo, a concepção que foi criada, que alguém possa me explicar,
Qual é a concepção da Feira do Verde hoje? É educacional? O tema está lá, educação ambiental, né? Aliás, nas 25, nunca faltou o tema educação, que é a concepção central e o foco são os alunos. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Sérgio. Gostaria de comunicar, senhor presidente, que eu vou ter que me retirar da sessão exatamente para a abertura da Feira do Verde, que é agora. Ok, vereador. Como presidente da Comissão de Meio Inclusive, Ambiente, eu não posso me ausentar. Seria importante nos representar. Exatamente, representar na casa e dizer ao vereador Luiz Emanuel que a Comissão de Meio Ambiente sugeriu a mudança da data da Feira do Verde para junho, exatamente na Semana do Meio Ambiente. E, infelizmente, nós não conseguimos êxito. Muito obrigado. A matéria continua podendo ser discutida, encaminhada. Gostaria de encaminhar, presidente? Vereador Vinícius Simões. Vereador Luiz Emanuel, eu ouvi atentamente a fala de Vossa Excelência. Como professor, e quando Vossa Excelência faz essa sugestão para o governo, e como professor, e entendendo do dia a dia dos alunos e professores, Vossa Excelência tem razão. Quando eu fui lá falar com o Rodrigo Ramos, eu fui justamente perguntar ao Rodrigo se ele tinha alguma informação sobre o porquê que a feira... Então, aceito como base do governo a sugestão de Vossa Excelência. De fato, a feira é importante que ela atenda a futura geração, né? As pessoas que vão, ao sair das escolas, ou irão poupar ou não a natureza. Então, de fato, a feira precisa ter alunos, professores, seja da rede pública ou da rede privada. Então, vereador, atento à sua observação, já fui ao Rodrigo, o Rodrigo está vendo com o secretário Kleber Guerra, possibilidade de... Né, e de explicar por quê, né, ocorreu nesse momento, e eu agradeço a sugestão de Vossa Excelência. Encaminhar, presidente. Vereador Luiz Emanuel. Olha, eu na verdade eu mexi com o vereador Vinícius Simões sem nenhuma intenção que não fosse exatamente essa, de observar uma resposta, porque o vereador está correto. Ele, como base do governo, ele é atento que é, e inclusive como professor, ontem fez um belíssimo discurso aqui na Câmara sobre a questão educacional, tem feito o seu papel de maneira brilhante aqui em relação à questão educacional, e eu fiquei surpreso, porque, vereador Vinícius Simões e todos os vereadores, o secretário Kleber Guerra anunciou uma nova concepção, eu só queria conhecê-la, porque talvez ele me convença. O que mudou, que faz com que a feira, que se realizou ano passado, nessa mesma época, tenha sido confirmada para essa mesma época, no mesmo período do ano. Ou seja, tem que ter uma novidade muito grande para construir uma nova concepção 25 anos depois, 22 anos depois, 23 anos depois, que ela foi realizada de Vitor Buais, passando por Paulo Artung e por Luiz Paulo, por João Cosi, com a mesma perspectiva. Quando ela chegou, por exemplo, pelas mãos do ex-secretário Jarbas Ribeiro de Assis Júnior, ao meu juízo, ao Parque da Pedra Cebola, ela foi o seu ápice. Ali você ia visitar a Feira do Verde e tinha filas para poder entrar. Eram grupos musicais, era stand de todos os tipos, as escolas participando, sabe, caravanas vindo do interior. Assim, a disputa que se tinha era uma agenda quase estadual, a Feira do Verde. E eu acho que nós estamos perdendo isso ao longo do percurso. Não sei, eu espero que não seja a tentativa da gente simplesmente abortar algo que, a meu juízo, é fundamental. E Vitória tem isso, precisa ter isso, como seu espelho. Uma cidade que preserva de fato a vida, que está disposta a discutir, ambientalizar as pessoas com essa discussão de meio ambiente, vereador Luizinho, e principalmente educar nossos filhos. Essa cidade, ela é alvo. Eu não fiz uma crítica desmedida aqui, não. Eu moro em Camburi, em Jardim da Penha, eu acordo todas as manhãs, passo a mão sobre a minha mesa, eu fico assustado. É pé preto que não acaba mais. Levante e varra, eu varro a varanda, eu limpo a mesa. É de doer, porque eu falo, pô, eu estou respirando tudo isso todos os dias, mas não é só eu não, meus filhos, minha família, meus amigos, todos vocês, pô. Então, assim, é assustador para quem vive. Eu moro lá atrás da Despizza Paulista, no 3º andar, e eu recebo um impacto de frente daquilo que sai dos fornos, da CST, da Vale, que cai tudo lá dentro da gente. Eu já estive lá conversando e estou disposto a incrementar um pouco mais esse debate, porque estou me sentindo incomodado.
muito incomodado com isso, e acho que o papel de vereador é fazer esse debate. Eu vou lá na Feira do Verde, eu quero ver quais são as empresas que vão hoje expor os seus projetos para a cidade de Vitória e para todo o estado do Espírito Santo, porque os agentes de poluição desse estado não podem mais hoje se engraçar para os cidadãos como se fossem os nossos principais agentes políticos para discutir a questão ambiental. Não são. Estão devendo muita gente, nós precisamos cobrar isso. Mais algum vereador para encaminhar a matéria? Presidente, eu vou usar o tempo de encaminhamento também para justificar a minha retirada do plenário, para que eu possa também participar da abertura da Feira do Verde. Ok, vereador. Que pese não ser secretário de transporte mais, mas é um tema que me interessa muito. Como o meio ambiente também está atrelado à questão da mobilidade urbana, então vou lá para poder acompanhar a abertura e entender um pouco os investimentos que vão ser feitos. Muito obrigado. Peço também que, se tiver possibilidade da fala, nos represente, vereador. Mais algum vereador gostaria de encaminhar a matéria? Eu vereador Namichek. Pela manutenção do veto. Ok, vereador. Matéria em votação. Sim, mantém o veto, não rejeita. Estão votando o quê? É o primeiro, né? O Davi. Mais algum vereador? Mais algum vereador? Vereador Zezito. Encerrada a votação. Um voto sim, 3 votos não, 7 abstenções. Mantido o veto. Veto total, projeto de lei 10/2014, de autoria do vereador Fabrício Gandini, que dispõe sobre o programa de apoio à geração de emprego para jovens do município de Vitória da Outros Providência. A Comissão de Constituição e Justiça foi pela manutenção do veto total. A votação necessita de maioria absoluta. Matéria em discussão. Matéria pode ser encaminhada. Matéria em votação. Sim, mantém, não rejeita o veto. Que salada isso. Mais algum vereador? Vereador Luizinho? Encerrada a votação. Dez vereadores presentes. 3 votos sim, 4 votos não, 3 abstenções. Mantido o veto. O veto total, projeto de lei número 70/2014, de autoria do vereador Luizinho Coutinho, que cria o programa Pro Jardim, programa Cuidados com Viveiros, Parques, Praças, Jardins e demais logradores públicos destinados à formação de adolescentes residentes do município de Vitória e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça foi pela manutenção do veto total. Votação maioria absoluta. Matéria em discussão. Pode ser encaminhada. Matéria em votação. Sim, mantém o veto, não rejeita o veto. Mais algum vereador? Encerrada a votação. Um voto sim, 7 votos não, 3 abstenções. Mantido o veto. Veto total, projeto de lei 55/2014, de autoria do vereador Davi Ismael, que dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados em propriedades privadas de uso restrito da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça foi pela manutenção do veto total. Matéria em discussão. Pode ser encaminhada.
Matéria em votação. Sim, mantém o veto, não rejeita o veto. Mais algum vereador? Encerrada a votação. 11 vereadores presentes, 2 votos sim, 7 votos não, 2 abstenções, mantido o veto. Veto total, projeto de lei 196 de 2014, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, que dispõe sobre a disponibilização de banheiros químicos nos pontos finais dos coletivos municipais. A Comissão de Constituição e Justiça foi pela manutenção do veto total. Votação necessária de maioria absoluta. Matéria em discussão. Pode ser encaminhada. Matéria em votação. Sim, mantém o veto, não rejeita o veto. Pastor, eu estou com o senhor, hein? Rogerinho. Mais algum vereador? Vereador Luiz Emanuel. Do Rogerinho não está. Ah, ok. Projeto do vereador Rogerinho, ok. Mais algum vereador? Luiz Emanuel não votou, não. Vereador Luiz Emanuel. Ainda, não registrou, não. Ah, já foi? Foi, ok. Encerrada a votação. 10 vereadores presentes. 2 votos sim, 6 votos não, 2 abstenções, mantido o veto. Veto parcial, projeto de lei 199 de 2014, de autoria do vereador Vinícius Simões, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilizar gratuitamente pulseiras de identificação para crianças em eventos de médio e grande porte realizados no município pelo setor privado em locais públicos. A Comissão de Justiça foi pela manutenção do veto parcial. Ok, tem alguma coisa errada aqui. Embaixo está aí, mobilidade urbana, mas não passou por essa comissão, ok? Só Comissão de Justiça. Matéria em discussão. Vereador Vinícius Simões, para tempo de 5 minutos. Vereadores, vou ser bem rápido. Eu só queria aqui fazer um registro de repúdio, vereador Devani. Tem uma escadaria lá no centro de Vitória, chamada Escadaria do Rosário, que fica nos pés, vereador Nami, da Igreja do Rosário. Essa escadaria, vereador, ela ficou muito tempo abandonada. E eu fiz uma solicitação à prefeitura para que a escadaria fosse feita a manutenção dela, e foi feita. Fizeram os reparos nos degraus, pintaram a escadaria, ok? Porém, vereador, 6 horas depois, vereador, os pichadores foram lá, Nami, e picharam toda a escadaria. E eu quero aqui mostrar minha indignação contra esse tipo de corrupção. O vereador Sérgio falou sobre corrupção agora aqui há pouco. Mas corrupção, sim, vereador Luizinho, foi gasto recursos públicos na manutenção de uma escadaria, ok? Alguns indivíduos vão até a escadaria e picham essa escadaria, arrancam dali o dinheiro público que foi gasto para atender ao interesse dele de mostrar sua pichação na cidade. Havia, inclusive, já em andamento, um projeto de parceria com os grafiteiros, para, de fato, fazer um trabalho de grafite no local. Então, vereadores, e a cidade de Vitória, quero aqui declarar o meu repúdio a esse tipo de comportamento que prejudica a sociedade. Em matéria no jornal, o próprio prefeito Luciano falou que fará novamente a manutenção da escadaria e que irá fazer parcerias com grupos organizados e que respeitam a cidade. Porque
uma escadaria e qualquer outro imóvel ou qualquer coisa onde o poder público investe, algumas poucas pessoas vão lá, picham tudo, tiram dali o recurso público, tiram dali os impostos pagos pelo cidadão e simplesmente vão embora. Então, deixo aqui o meu ato de repúdio contra essas pessoas e que a próxima vez que ela for feita e que outras atividades produtivas sejam feitas naquele local, eu não poderia deixar aqui de fazer essa declaração. Obrigado. Caso discutir, senhor presidente. Vereador Marcelão, pelo tempo de 5 minutos. Peço ao vereador Neuzinho para assumir a presidência por alguns minutos. Eu quero dizer ao vereador Vinícius, eu não sei se foi antes ou depois, lá nessa escadaria que eu estive visitando lá com a minha equipe, que eu fiz a indicação lá também, mas que bom que foi feito lá, mas eu não recebo nenhuma indicação, vereador Zezito, avisando que a obra foi feita, se não foi. Mas eu queria deixar um repúdio aqui também, Vinícius. Se não me engano, aquele setor ali da escadaria, tem uma câmera lá de vídeo monitoramento que estão se espalhando, a polícia tem colocado lá. Eu quero saber, Rodrigo, Tony Loureiro, que estão aqui presentes, representantes do governo, quantas pessoas, quantos pichadores, vereador Zezito, com esse monte de câmera que foi gasto uma fortuna no município de Vitória, quantos desses pichadores foram presos, flagrados, filmados pelas câmeras de Vitória? Já fiz essa pergunta ao secretário e até hoje não me respondeu. Porque o bairro Jardim da Penha está todo pichado, né? E tem câmera lá, vereador Zezito, para todo lado. Parece um Big Brother. E até hoje, vereador Neuzinha, para que serve essas câmeras de Vitória? Para fazer enfeite. Porque se tem um cara lá pinchando quase debaixo da câmera e até hoje não tem nenhuma apreensão de um pichador. Fica aqui também o meu repúdio à Secretaria de Segurança do município de Vitória. Mais algum vereador? Projeto em votação? Em votação. Mais algum vereador quer encaminhar? Já botou, hein? Já. Pode votar. Vereadora Neuzinha, depois eu queria justificar meu voto. Pois não. Vou acompanhar o voto do projeto. Pois não, vereador. Já votei. Acabou? 5 votos não, 3 abstenções, mantido o veto. Vereador Vinícius, queira justificar seu voto? Ok. Vereador Marcelão, entendi o repúdio de Vossa Excelência. Já encerrei. Mas a câmera de monitoramento lá da Rua do Rosário, que Vossa Excelência se referiu, de fato existe. Ela está lá e de fato não está funcionando. Porque ela é do projeto do governo federal, CRAC é possível vencer, que a presidente de Vossa Excelência, do partido de Vossa Excelência, instalou, mas não colocou para funcionar até hoje. Então, fica aqui também o meu repúdio. Mais alguém para justificar o voto? Eu quero justificar. Pois não, vereador Marcelão. Vereador Vinícius, acho que Vitória, vereador. Você está de brincadeira, vereador. Você está de brincadeira. Você está de brincadeira. Está brincando aqui nessa Câmara.
Acho que eu vou chamar a presidenta Dilma para vir fiscalizar aqui. A Câmara está funcionando ou não. Está de brincadeira, vereador. Ele manda o dinheiro. Quem tem que cuidar é o município. Essa foi terrível. Eu não estou aqui, vereador, desfazendo do seu trabalho, não. Né? Não estou aqui fazendo do seu trabalho, não. Nós estamos, né? Não é o governo federal, não é o governo municipal, não é o estadual. Eu estou falando em nome da sociedade, vereador. Eu já fui lá onde tem as câmeras de monitoramento e tinha um monte de queimada. Lá embaixo da ponte de Camburi, tem um monte de pichação, vereador. Você está de brincadeira. Ridículo isso aqui. Vereadora. Pois não, excelência. Eu teria também, eu quero, vereador Vinícius Simões, eu queria perguntar ao vereador Vinícius Simões, eu queria entender, vereador, me explicasse como é que o governo federal, no município, o governo federal vem ali e instala essas câmeras. Eu estou querendo saber que órgãos são esses, como é que é isso? Eu preciso entender isso aí, que é a primeira vez que eu estou ouvindo que o governo federal veio aqui e instalou as câmeras no município de Vitória. Eu queria... Vossa Excelência me explicasse como é que funciona isso. Eu, até hoje, não estou entendendo. Vereador Zezito Maia. Eu tinha feito uma reflexão comigo mesmo, porque tudo quando eu falo, lá na Praia de Suá, fala assim, dá canhanha, e dá canhanha mesmo. A gente tem que tentar acalmar as coisas. Vou apagar fogo com álcool, vereador Vinícius. Se você provocar, você está entendendo que nós 10 estamos conversando, ou aquilo e provocar, fica ruim, Vinícius. Fica ruim mesmo, porque você é professor, o vereador Luiz Emanuel é professor de matemática. Eu acho que se for nesse pensamento, 10 ganha de 5, mas ninguém quer isso, não, pelo amor de Deus. Nós queremos discutir com a cidade, participar da gestão, participar, vereador Vinícius, quando estiver errado, participar quando estiver certo. É essa a função que nós vamos sempre discutir. Queremos aqui fazer oposição ao prefeito Luciano, nós não queremos fazer oposição ao vereador Vinícius, ao vereador Gandini, a quem que seja. Nós queremos é discutir a cidade. E quando vocês vêm para um discurso desse, vereador Marcelão com o vereador Vinícius, eu acho que falta gestão. Gestão porque se é um dinheiro do governo federal e vem, vereador... E no Facebook de Vossa Excelência tem 2 ônibus outro dia aí dizendo que era para cuidar do centro, do governo federal mesmo que fez a doação. Não pode. Vereador Vinícius, não é verdade? Então, mas a gente. Não sei, mas a gente, vereador, se nós não conjugarmos o verbo, se nós não conjugarmos o verbo de apaziguar, vamos nos apaziguar, vai ficar difícil. Porque hoje... Sensacional, Zezito. Hoje... Conjugar o verbo apaziguar. Hoje, vereador Luiz Emanuel, amanhã está nos jornais, conta de governador, não, isso não é ameaça, não. Isso é o papel do parlamento também, vereador Dani. Ou a gente vai para uma conversa republicana, ou vocês vão se deglear. Entendeu? Aí não adianta. Eu acho que a gente tem que dar paz a paz, porque se a gente não der... Porque fica muito ruim, porque a gente já tem uma picuinha com o Vinícius aí, que tudo acontece no bairro coincidência. Eu estou na Marizia, na Paz e Amor, entendo como quiser, só na Marizia, Paz e Amor. E eu vejo isso ao vereador Vinícius, falando que ele pediu uma indicação que foi feita da Igreja do Rosário, que é evangélica. Eu pedi, tem 13 meses para consertar meio fio de coisa, até agora... Eu tenho que arrumar uma lá de graxa para sentar em cima do meio-fio, para ver se alivia. Mas isso faz parte, é o parlamento. Mas nós queremos, só para encerrar, eu acho que a gente tem que tentar, vocês aí, o Rodrigo, Toninho, a minha função, do presidente, dos 10 vereadores, dos 15, a gente tentar chegar no novo governo. Porque se for para disputa, fica ruim para a cidade. E a gente não quer isso. Bom, eu estou aí, eu já sou jacaré velho, já estou com as costas enrugadas, aguento porrada e não vou para o hospital passar mal não, hein? Eu vou levar mais gente ainda para o hospital. É isso aí, Excelência. Caminhar, presidente. Pois não, Excelência. Vou entrar no debate. Pois não.
eu não sei se o vereador Vinícius Simões reclamou pelo fato da escadaria ter sido pichada ou se foi porque foi indicação dele. Ou se foi as duas coisas. Eu concordo com ele que a pichação é absolutamente repreensível. Precisa ser punida. Os pichadores de plantão que indiscriminadamente ficam sujando a cidade e que não pode continuar... Precisa de fiscalização, meu Deus do céu. A guarda municipal, guarda patrimonial da cidade, precisa estar bem instalada, bem distribuída pela cidade de Vitória. Tem uma parte da guarda municipal que está quartelada. Um contingente, a metade da guarda municipal não está nas ruas. Eu queria entender também por quê. A gente precisa conversar um pouco mais sobre gestão e tentar entender qual é o melhor caminho para poder corrigir a falta de gestão. É isso que nós precisamos discutir aqui. E é um momento, repito, oportuno, porque nós vamos discutir daqui a pouco o orçamento da cidade, que vai ser orientado para que seja feita gestão sobre os recursos públicos no próximo ano, vereadora Neuzinha. Né? Eu acho que, por outro vereador Vinícius Simões, nem eu que não gosto tanto da Dilma assim, não faria uma bobagem de dizer que a Dilma tem que vir aqui fiscalizar, monitorar a câmera que está instalada na Igreja do Rosário, porque, coitado da Dilma, não dá para ela também não, né? Até porque ela só é presidente do Brasil, ela não é onipresente, nem onipotente. Aliás, não é nada disso, eu acho. É muito ruinzinha. Vossa Excelência está valorizando demais a presidência do Brasil. Bom, mais algum vereador? Bom, aproveitando, então, dizer que a Câmara, a única Câmara que tem lá em Consolação também não está funcionando. Fica na Desembargador Gilson Mendonça, em frente à padaria Big Pão. Procura saber, vereador, se é do governo federal ou se é do governo municipal. De qual governo que é, vereador? Eu estou falando assim, como é online... Você tem que saber lá. Ao governo... Tem informação aqui, ao governo competente, Rodrigo. Na Rua Desembargador Gilson Mendonça, a Câmara não está funcionando. Ok. Mais algum vereador? Não. O próximo projeto projeto de lei 397, vereador Serjão ausente. Projeto 230... Fabrício Gandini, está presente? Fabrício Gandini. Projeto de lei 230. Acabou a sessão. Vereador Fabrício Gandini. Projeto de lei 230, de Vossa Excelência. Ok? Contido no processo, dispõe sobre a aplicação de recursos divididos em royalties à participação especial oriundo da extração de petróleo e gás. Cria o Conselho Municipal do Petróleo e Gás e cria o Fundo Municipal do Petróleo e Gás e da outras providências. Matéria em discussão. Pode ser encaminhada. Matéria em votação. Sacanagem, não tá não? Ele não quer ouvir minha voz no microfone. Mais algum vereador? Está ali com o Vinícius. Pega ali para mim. Mais algum vereador? Vereador Devani. Como? Essa do... Mais algum vereador? Encerrada a votação. Bom. 11 votos sim, matéria aprovada. Encerrada a pauta. Nós vamos convidar os vereadores para a próxima sessão, que será amanhã, às 16 horas, para ordem do dia que vai ocorrer. Só antes de terminar, nós estamos com quase nenhum projeto devido... Não está chegando o projeto a ponto de ser votado. Se os vereadores tiverem interesse, separar 3 projetos para pedir urgência de interesse do vereador, seria bom até para a semana que vem a gente ter uma quantidade de projetos. Só temos veto e fica um tanto... Senhor presidente, antes que você possa falar... Amanhã vai ter uma reunião da Comissão de Finanças, queria avisar a todos, quem quiser comparecer, seja bem-vindo. Às 15 horas. Presidente, pela ordem. Ok, vereador. Hoje, na leitura do expediente interno e externo, foi comunicado aqui, o comunicado do prefeito,
Eu não sei se eu posso dizer que ele sugeriu ou se ele pediu dia 30 de dezembro como data para que ele pudesse vir à Câmara prestar contas, não é isso? Ele indica uma data, a gente... Ele indica. Eu queria pedir que a gente pudesse rever essa data. Ok, vereador. Pudesse rever essa data para o dia 29, dia 28, mas não dia 30. Ok, dia 29 é na segunda, vereador. Para mim não tem problema. Para mim não tem problema. Tem problema de ser dia 30, é isso? Aliás, vereadores... eu ouvi de mais alguém que está viajando. A gente faz um pedido ao prefeito, se ele pode se disponibilizar nessa data. Acho que não tem dificuldade, não. Ou mesmo colocar depois. É porque ele encaminhou a proposta, a gente pode encaminhar uma contraproposta para o prefeito, ok? Eu não estarei aqui nesse dia. Gostaria de estar. Ok, vereador. Então nós vamos fazer... Tem mais algum vereador que queira fazer alguma consideração em relação a essa questão da data? Sim, senhor presidente. Vereador Rogerinho. Na realidade, eu já tinha manifestado também essa mesma posição do vereador Luiz Emanuel e quero apoiar o vereador nessa questão aí. Tem o meu voto. Ok. Modificando a data para dia anterior, mesmo que não seja dia de sessão, não teremos nenhum tipo de problema com os vereadores. A gente vai submeter então ao plenário. Vamos tentar pactuar. Creio que não. Creio que não, até porque é uma data importante, naturalmente. Vamos propor outra data na próxima sessão e a gente tenta fechar esse... com todos os vereadores. Importante todos os vereadores, ok? Se for o dia que não seja de sessão, que todos os vereadores concordem, ok? Obrigado, então, está encerrada a sessão.